Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui começando mais uma edição do nosso Pretoteca. Hoje, excepcionalmente, estou de casa, mas sempre presente, né? Com certeza, gente. Hoje a gente está de casa, estou aqui no estúdio, mas a gente sempre está presente no vídeo, no áudio, para vocês. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Pretoteca. Eu sou Milena Teixeira e Cíntia já apresentei, porque ela está se esquecendo de se apresentar direto, né? Todo Já é famosa, dia, né? Já é todo famosa, episódio. já tem a fama de milhões. Até parece, mas é verdade, gente. Todo episódio, vocês que estão acompanhando a gente, os últimos eu não me apresento, mas enfim, para quem está chegando, eu sou Cíntia Martins, muito prazer. Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Vamos lá para o nosso Pretoteca, né? Vocês já sabem o nome. A gente aqui exalta os nossos, a gente trata de assuntos relevantes, importantes, factuais, enfim, do dia a dia, uma forma nossa aqui gostosa de fazer jornalismo com você. E hoje a gente vai falar com uma jovem que esse ano ficou bastante conhecida no Brasil inteiro, né, Milena? Pois é, ficou conhecida. Eu tenho certeza que você conhece ela, né? Porque ela integrou aí o último time do Big Brother Brasil, foi ali uma figura atuante no jogo. E hoje, meses após o programa, ela segue fazendo um trabalho massa nas redes sociais, inclusive com a própria, usando a própria profissão, porque ela é professora. E a gente chama a professora, né, Cíntia? Exatamente. A gente recebeu já o João aqui, né? Que É. é de outra edição do Big Brother. Ele que também é professor, falou bastante com a gente sobre essa carreira. E estamos chegando aí, né, no fim de semana, dia 15. É Dia dos Professores, é uma data muito simbólica, muito importante, muito marcante, ainda mais no momento em que a gente vê o sucateamento da profissão, né? Na verdade, sempre foi, desde criança que eu ouço que o professor ganha mal no Brasil, é mal valorizado, deveria ser a profissão mais valorizada mesmo, ainda mais no momento em que a gente tem o Ministério da Educação completamente desmontado, várias denúncias de corrupção, um monte de questões aí. E além da gente amar professor, né, a gente tem que falar sobre esses assuntos também. E é uma classe que a gente ama, como a gente está falando. E vamos apresentar logo essa nossa professora especial, que é a Gessilane, a Jessi, famosa Jessi. Tudo bem? Bem-vinda. Oiê, gente. Tudo bem? Obrigada pelo convite, inclusive. Obrigada a A você por gente que falar com a está muito feliz de gente. te receber aqui. É. A Jéssica é baiana da minha terra, gente. Eu sou baiana. Toda vez eu falo isso, que eu sou baiana, porque ela deve estar enjoada. Mas é porque eu sou bem bairrista. Tem que Baiana é falar, assim. tem que falar. Ela tem formação em Sou de mestrado. Bom Jesus da Lapa. É. Conheço, viu, Jéssica? Conheço. Ela tem formação em mestrado aí na área de biologia. É uma defensora da educação e a gente gosta muito de falar sobre educação no Pretoteca, né? Não é não, Cíntia? É isso. Totalmente. Agora, Jéssica, eu quero pegar um pouquinho, né, sobre assim, a gente começar a falar um pouco da sua a trajetória dentro do programa, né? Claro que a sua profissão te leva muito a isso, né, a esse lugar, mas ali, né, que é onde o Brasil começa a saber quem é você, você se posicionou bastante diante de algumas bandeiras sociais, né, enquanto mulher preta, baiana, etc. Claro que o racismo e o feminismo foram assuntos relevantes, capacitismo também, e outras pautas que a sua vivência, né? Você fez com que a sua vivência fosse ali, trouxesse essas questões para o pro programa. Como é que foi, né, levantar essa bandeira em rede nacional? Porque você está falando, está todo mundo te ouvindo e você não sabe o que está acontecendo, né? Vocês não têm acesso a nada, à rede social, a saber como as pessoas estão se comportando aqui fora diante dessas bandeiras. Como é que foi se posicionar lá dentro e depois quando você saiu? Então, no começo eu tinha uma preocupação, né? Porque eu sabia que aqui fora poderia repercutir de maneira negativa, porque infelizmente, quando a gente fala, né, o que a gente precisa falar, sempre tem alguém para apontar o dedo, dizer que a gente é mimizenta, que é militante, como se isso fosse algo ruim. Então, muitas vezes eu evitava de tratar esses assuntos. E as poucas vezes que eu fiz de maneira informal. Eu sempre estava dentro de uma conversa ali, e aí eu trazia alguma questão e sempre da minha vivência mesmo, sabe? Sem impor nada, sem levar nada de maneira muito incisiva. Eu sempre tentava trazer a minha realidade. Eu falava sobre mim, sobre o que eu passei na minha infância, na minha adolescência, depois, quando eu comecei a dar aula, né? Tudo que eu vivi em sala de aula, todo tipo de situação que eu fui colocada, que eu tive que aprender a lidar e sem ter nenhum tipo de recurso, né? Porque a gente não é instruído nesse contexto para estar em sala de aula. A gente é instruído basicamente assim para ensinar, lecionar mesmo. Então eu tentei fazer isso, né? E aí quando eu saí, eu vi que tinha sido muito positivo, porque por eu ter sempre me posicionado de maneira informal, assim, dentro das conversas aleatórias
lá da casa, isso fez com que as pessoas não me criticassem tanto por estar levantando essas bandeiras, né? Então, me viram nesse lugar positivo, né? De falar sobre pautas importantes, sem que necessariamente eu estivesse fazendo isso de propósito, sabe? É, com certeza, Jéssica. É uma droga isso, né? Porque a gente fica ali com. Tem que falar, né? O Brasil precisa ouvir isso. E a gente fica com medo, né? Da palavra chamada cancelamento. É uma Exato. merda, é uma merda. Ah, Eu você, falo né? para as pessoas assim, que sobre o cancelamento, a gente já sofre hate da sociedade desde o dia que a gente nasce. Só que lá dentro da casa é em uma outra proporção, né? Porque você não sabe o que está acontecendo aqui fora, e aqui fora você tem uma vida, você tem amigos, tem familiares. Então, assim, pode acabar afetando todo mundo. Então, por isso que a gente entra com tanto medo do cancelamento, né? Porque não é só sobre a gente, porque cancelado a gente já nasce numa sociedade que tende a cancelar a gente por tudo, né? Então, é mais pelo contexto de tudo que vai acontecer a partir disso, sabe? Então, acaba indo com esse medinho mesmo. Claro, é completamente plausível, né? E agora falando um pouco, né, sobre essa área de educação, enfim. Você, como professora, quais problemas pode pontuar hoje na educação brasileira? E a gente fala de uma educação que está completamente fragilizada, especialmente a educação pública, né? Esses 2 anos de pandemia. Como é que você vê esse cenário hoje, Jessie? Eu vejo um cenário extremamente preocupante, né? Eu até fiz um comentário no Twitter essa semana falando sobre a gente ter passado por uma pandemia em que isso afeta diretamente a educação pública no Brasil, porque aumenta mais ainda as desigualdades sociais, e que a gente precisa de investimento para minimamente tentar reverter essa situação, né? Que é o que a gente chama de recuperação da aprendizagem. Agora a gente está na fase da recuperação da aprendizagem, então a gente precisa de investimento desde a profissionalização e capacitação desses profissionais que atuam diretamente com esses alunos, como também recurso para esses alunos, como material didático, atividades extracurriculares, tudo isso é muito importante nesse processo de recuperação da aprendizagem. Os dados estatísticos mostram que a gente tem um atraso de até 15 anos na alfabetização, né? Então, você imagina, esse aluno vai chegar no ensino médio sem saber ler, sem saber escrever direito, porque esse período que ele deveria ter aprendido a gente teve esse caos da pandemia, né? Então, assim, é bem preocupante. A gente precisa o máximo possível de investimento, e desde a base até a educação superior, sabe? Claro, e principalmente a base mesmo, né? Porque base é base, né? É onde a gente pega todas as. Absorve ali, né? Como esponja nesse início da vida, em que o cérebro tá fresco, que aprende a ler, aprende a escrever. E uma das estatísticas gravíssimas, né, que vieram com essa pandemia é criança de 7 anos de idade, 8 anos de idade que não aprendeu a ler. Então, assim, a gente está com um abismo, né, muito grande em relação à educação de base, principalmente, né? Houve alguns avanços, né? A gente até já conversou sobre isso aqui, né, Milena? De hoje a gente tem mais de 50% de alunos negros, né? Cotistas dentro das universidades públicas. Claro que é um avanço, né? Mas aí a gente já vira a chave para uma outra geração que vai ter uma defasagem para tentar alcançar o ensino superior, né, quando a gente chegar lá. E é preocupante, porque assim, quando eu sou professora de Fundamental 2 e médio, então os meus alunos, eles entravam no ensino Fundamental 2 com 10, 11 anos, e já tinha uma porcentagem desses alunos que chegava lá no ensino fundamental sem saber ler e escrever. Então, assim, a taxa aumentou muito, porque agora não é só aquele aluno que teve algum problema ali no período da educação infantil, mas é um aluno que sofreu a consequência da pandemia, né? Então, o número é muito maior e é muito assustador. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha, que é professora de história, e ela falou que está assim desesperada, porque agora está chegando o final do ano e a gente precisa de dados, né, de aprovação, de quantos alunos passaram para o ano seguinte. E ela disse que carrega uma tristeza, porque ela sabe que muitos desses alunos que vão ser passados para o próximo ano, que vão avançar sem saber ler e escrever. Né? Então, imagina, o aluno já chegou no ensino fundamental sem saber ler e escrever e vai continuar avançando os níveis sem saber ler e escrever. Porque é muito complicado, principalmente na escola pública, o professor do ensino fundamental alfabetizar, porque na maioria das vezes a turma é muito maior do que na educação infantil e o professor não consegue atender todos os alunos individualmente para recuperar essa aprendizagem, né? Então é bem complicado. E até porque a gente nem recebe instrução para fazer isso também, para alfabetizar, né? Porque
geralmente o professor de Fundamental 2 e médio, ele é de disciplina específica, né? Ele não tem as técnicas necessárias para alfabetização. Gravíssimo e Uhum. preocupante, né, gente? Acho que a palavra é desesperador, né? A gente tá nessa situação. Já assim, eu queria entender, né? Eu sou cotista, estudei a vida toda na escola pública, fiz a Universidade Federal, enfim, a gente tem toda a educação também na minha vida, na vida de Cíntia, que também é uma mulher negra de periferia, mudou a nossa vida. Como é a presença da educação na sua vida, né? Como a educação conseguiu transformar a sua vida? Eu Eu quero acho até que aqui me tudo para meter. mim foi na base. Deixa Desculpa, eu ela não falar. entendi. Desculpa. Desculpa, gente. A gente virtual é isso mesmo, né? A gente vai se atropelando aqui, mas a gente se entende. Queria até complementar essa pergunta da Milena, porque a gente vem de uma geração, né, em que os nossos pais, os nossos avós falavam assim: a educação é o único caminho para você mudar a sua trajetória, né? E aí hoje eu vejo até casos dentro da minha família, assim, em que por toda essa polarização, essa coisa louca que a gente vive, né, politicamente, que acaba influenciando uma questão de valores, de dizer que assim, não vai fazer faculdade, porque tem toda aquela coisa do ex-ministro, lembra? Que faculdade é um ambiente de esquerda, de balbúrdia, de não sei o quê. E aí, cara, são anos de Uhum. construção, né? De os nossos avós, bisavós se livraram da escravidão, sabiam que a educação era o único caminho para a gente chegar nessa geração agora que simplesmente ignora o valor da academia. Claro que a gente começou a entender que existem muitos outros valores, né? Que a gente aprendeu com os nossos ancestrais, etc. Mas, assim, abandonar um banco escolar, um banco universitário que, pô, olha aqui, deixou nós três aqui onde nós estamos, sabe? Três mulheres pretas periféricas dividindo tela, que conseguimos ter um mínimo avanço simplesmente através da educação. Eu falei a beça aqui, mas é porque a gente já Sim, tocou nesse assunto, né, Milena? Me deixa muito é, revoltada a me gente deixa mesmo. ter ouvido que é o único caminho, né? Cara, e não só por isso, mas porque a universidade, você necessariamente não vai aprender só a técnica, né? Tipo, jornalista, eu não vou aprender só a entrevistar. Eu vou abrir a minha mente, eu vou ter contato com Uhum, um monte de gente diferente, eu vou aprender coisas pra vida, né? total, total. Desculpa, Jéssica, falei É, a beça, eu agora sempre você falo vai. isso. Mas eu sempre falava isso para os meus alunos, né? Muitas vezes eu ensinava o conteúdo e eles falavam assim: ah, mas para que eu tenho que aprender isso? Cara, para você ser um cidadão crítico, pensante, é muito chato você conversar com uma pessoa que só fala sobre uma coisa. Quem estuda tem conteúdo, sabe falar, sabe criticar, sabe questionar sobre diversos assuntos. Então, por isso é importante estudar, sabe? Eu sempre ouvi da minha mãe que educação era a única coisa que podia mudar a minha vida, que era a única coisa que ninguém podia tirar de mim. Então, desde a escola, desde quando eu era pequena, eu sempre fui muito dedicada e eu sempre gostei muito de estudar, sabe? Acho que isso também torna mais fácil. Eu até brinco com os meus alunos que você tem que aprender a gostar de estudar, porque se você não gostar, sempre vai ser insuportável. Mas quando você aprende a gostar daquilo que você está fazendo, você faz com amor, né? Então, eu sempre gostei de estudar, terminei a escola, já entrei direto na faculdade, graças a políticas públicas também, né? Porque se não fosse, eu não teria acesso ao ensino superior. Depois fiz o mestrado, que também foi graças à política pública, porque a inscrição do mestrado era R$ 200 na época. Então, se eu não tivesse também a chance de pedir a isenção de taxa, eu provavelmente não teria mestrado. Então, graças à educação, eu sinto que hoje eu tenho minimamente aquilo que eu almejei, sabe? Porque eu sempre sonhei em ter uma vida boa, eu sempre sonhei em fazer as coisas que eu queria e eu sabia que para eu ter dinheiro eu precisava trabalhar e para eu trabalhar eu precisava ter formação. Então eu sempre segui estudando para adquirir essa formação. E eu sabia que quanto mais formada eu estivesse, maior seria a minha condição financeira, né? Porque a gente estatisticamente isso também. Quanto mais a população estuda, mais rica essa população fica, né? Então, eu sempre tive esse objetivo. E agora, por exemplo, que eu estou vivendo nesse novo universo, a educação ainda continua presente na minha vida. Eu falo para as pessoas que agora eu estou tendo que aprender a fazer um monte de coisa que eu não sabia antes, como, por exemplo, trabalhar com a internet, me especializar na oratória e coisas assim. E eu continuo estudando, eu faço curso de tudo que eu preciso aprender, sabe? Então, acho que a educação é o caminho para a transformação, não tem outro, assim, sabe? Sem dúvida. Até queria saber assim como é que foi esse seu caminho, né, de escolher ser professora. É uma carreira difícil, né? Mas quem é geralmente é completamente apaixonado. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso pra gente e também essa sua virada, né, de continuar, vai ser sempre professora, mas agora num outro universo. Você tem planos, né, de trazer
esse teu universo da biologia para programa de TV, para reality show? Conta pra gente assim o que você está pensando. Então, eu comecei a pensar sobre o que eu queria ser quando crescesse aos 11 anos. E aí, na sétima série, eu conheci uma professora que todo mundo chamava ela de Pão de Queijo, era o apelido dela, e ela dava aula de ciências e eu achava um máximo aquela aula. Aí um dia eu perguntei para ela qual faculdade ela tinha feito, e ela disse que tinha feito ciências biológicas. Então, dos 12 anos em diante, eu decidi que eu iria fazer ciências biológicas. Quando eu entro na faculdade, eu descubro que você poderia ser bacharel em ciências biológicas ou licenciada. E aí eu fui entender o que significava isso. Na licenciatura, eu poderia dar aula, e no bacharel eu poderia trabalhar com outras coisas, como pesquisa, campo, laboratório, mas não poderia necessariamente dar aula, porque eu não teria licenciatura. Então eu uni o último ao agradável, né? Eu fiz tanto a licenciatura quanto o bacharel. Só que na licenciatura é um ano a menos do que no bacharel. Então, eu me formei na licenciatura primeiro, e aí eu precisei fazer o estágio obrigatório para pegar o diploma. Nessa do estágio obrigatório, eu fui para a sala de aula pela primeira vez. Fiquei uma semana dando aula numa escola próxima à minha casa, também uma escola pública. E aí eu comecei a me interessar. Eu falei, nossa, parece que é legal dar aula. Será que eu dou conta? E aí fui continuando. Assim que eu peguei o diploma, eu já entreguei meu currículo na Secretaria de Educação lá do Goiás, onde eu morava, e aí eu fui chamada. No primeiro mês, assim, foi um terror, porque eu falava, gente, eu não consigo dar aula, eu não vou aprender a fazer isso. Porque a sensação que eu tinha é que eu não tinha aprendido nada na faculdade. Mas à medida que o tempo foi passando, eu aprendo mais a dar aula. Eu falo para as pessoas que você aprende a dar aula dando aula, porque teoria e prática são coisas totalmente diferentes, assim, na prática sempre tem muitos desafios ali para você superar, e aí eu fui me apaixonando, assim, sabe, pela sala de aula, e depois que eu terminei o bacharel, eu sentia muita vontade de ir para campo, mas como não tinha muita oportunidade de trabalhar em campo lá no entorno do Distrito Federal, eu acabei ficando na sala de aula. Agora, né, eu estou nessa perspectiva de continuar falando sobre biologia, que é o que eu já tenho feito, né? Criei aí o meu projeto audiovisual, que é o Gessiologia, que é a Gessi mais biologia, né? Juntei os dois. E a expectativa é que alguém olhe para esse quadro e veja que dá para fazer algo muito maior com ele, né? Quem sabe um programa de TV, ou até mesmo um quadro dentro de um programa de TV, ou ainda que isso abra portas para outras possibilidades, né? Eu tô tirando agora a minha carteirinha do Conselho Regional de Biologia, né? Para que eu possa atuar também em campo. Então, isso já é uma possibilidade das pessoas enxergarem que eu sei o conteúdo e que eu também posso atuar em outras vertentes a partir da biologia, seja fazendo documentários, em campo mesmo, ou talvez participando de um outro reality que tenha mais a ver com a natureza, com esse universo, né, do mato em si, que eu sempre falo assim que eu sou muito do mato, eu sou bióloga de mato. Mas é isso, assim, eu amo dar aula, eu aprendi a dar aula e me apaixonei por isso. E agora eu tenho que aproveitar essa possibilidade que o programa me deu de visibilidade para trazer também a biologia, né, para esse universo. Essa, né, Que unir duas. legal. E não é só. É verdade, fala aí, Milena. Não, eu ia falar que massa, unir duas coisas, assim, que é super importante, né? Muito legal. Total. E você vê assim, né, quando a gente fala, ouve pessoas pretas, enfim, falando de projeto, nunca é um negócio para si, né? É sempre assim, quero incentivar, quero ampliar, quero levar o conhecimento para outras cabeças. Você vê que não é uma coisa só para você, né? Você podia muito bem se aproveitar e pensar, nossa, eu vou ganhar esse dinheiro aqui, vou ficar rica. Não é apenas sobre isso, né? Agora, antes de passar a palavra para a Milena, eu achei engraçado você falar que é do mato. Me chama, porque eu também sou, mas a Milena outro dia falou assim: não me chama para fazer trilha, Não, não não quero gosto de botar meu pé no trilha, chão. não gosto de piquenique, não gosto Eu de areia. Cara, eu não gosto de nada que tem areia. Piquenique, eu odeio, gente. Eu gosto de ir pra shopping, eu sou uma pessoa assim. Zero mato, zero Não, trilha. Não gosto de fazer exercício físico, nada. Faço na Ai, obrigação. gente, eu amo mato. trilha, acampamento, ficar lá no meio do mato. Eu já fiz curso de sobrevivência, só para vocês terem ideia de tanto que eu gosto. Falei, se um dia eu ficar perdida, eu tenho que saber o que fazer. Aí eu fui lá, fiz um curso de sobrevivência, aprendi várias técnicas super legais, assim, de como sobreviver, Eu tava caso ouvindo, aconteça. eu tava ouvindo ontem aquele podcast pro Colégio Limão, né?
E aí ela tava falando que, tem gente que é de clube, né? E tem gente que é de trilha. Eu sou uma pessoa de clube, eu claramente. Gente, eu super faria um cadastro em um clube pra ficar indo pra piscina todo final de semana. E dali já fazia todas as minhas. Eu falei, essa Ah, pessoa eu aí. acho ó. Eu adoro, adoro. Eu falei, essa pessoa aí, do clube. Mas já, se a gente tá falando dessa questão da sua carreira e tal, né? E a gente sabe que a remuneração de profissão no Brasil, em alguns lugares, tem até alguns incentivos para aumentar. Ela é baixa. É, para você foi mais. Só pra gente entender, assim, né, mesmo. Foi mais lucrativo estar no Big Brother ou esse tempo que você continuou trabalhando como professora? Como é que foi isso? Ai, sem dúvida, muito mais lucrativo depois do Big Brother, né? Quando eu dava aula, eu recebia. Meu último salário foi de 1.600 por mês, e assim, não dava para pagar as minhas contas. Eu acabava dando aula particular no contraturno para complementar, né? Então, eu tinha 2 alunos no contraturno, que eu dava aula 3 vezes por semana para eles, e aí cada um me rendia R$ 300. Então, no final do mês, eu conseguia ter um salário aí de 2.100. E de vez em quando ainda ficava gravando umas aulas para o YouTube, para um canal que tinha lá na minha região, que era um canal social também, preparatório para Enem, vestibular, né? Então eles me pagavam uma taxa de R$ 20 por aula gravada para ajudar a galera, né, que estava estudando para cursinho. E aí eu aproveitava e já ia lá, fazia isso para complementar a minha renda, né? Então, assim, em média, eu tirava ali 2.200, 2.300 por mês fazendo tudo isso, sabe? Então, agora, depois do Big Brother, eu consigo trabalhar com publicidade que me gera uma renda muito maior do que o salário que eu ganharia ali trabalhando um ano inteiro dando aula. E aproveito também para poder fazer as outras coisas que eu tinha vontade de fazer antes, que eu não podia, né? Agora eu posso viajar, passear, ir para lugares que eu sempre quis ir, que eu não podia antes, pela questão financeira, né? Principalmente. Então, assim, foi muito positivo. Uhum. Só pra gente É muito conseguir, assim. injusto, né? É. Vai lá, É. Milena. Muito, gente. É muito. Rapidinho, assim, porque as pessoas falam assim, mas R$ 1.600, mas você tem que pensar no contexto, né? Eu trabalhava na escola de 7 da manhã às 6 da tarde, eu dava ali por volta de 12 horas, 12 aulas por dia, e eu não trabalhava só durante aquelas 12 horas por dia. Eu tinha muitas vezes que preparar conteúdo, fazer atividade, preparar prova, preencher diário, porque tem toda uma parte que as pessoas veem o professor como a sala de aula, vai lá e ensina, mas não é só chegar lá e ensinar, né? Existe todo um trabalho que a gente faz por trás da sala, que é a parte administrativa e pedagógica, que é você estudar para aquele conteúdo que você vai dar, é preparar as suas aulas. Eu sempre fui muito interativa, então eu levava atividades extras, eu fazia slide, eu levava jogos, música, paródia, sabe? Então, é um tempo que eu gastava pensando no que eu ia levar para a sala de aula, fora a parte administrativa, que é preencher diário, é fazer chamada, é lançar nota, é um monte de coisa que você tem que fazer e tem prazo para entregar. Então, no final das contas, eu não trabalhava 12 horas na escola, né? Eu trabalhava no total de quase que 16 a 18 horas, dependendo do dia, sabe? Então, no final das contas, é um salário que não paga tudo aquilo que você faz, sabe? Não, e tem essa questão ainda de meio que ouvir o aluno, né? Porque às vezes o professor também é um conselheiro que dá ali, o aluno tá A gente a gente se torna, eu falo que ser professor ultrapassa os muros da escola, porque a gente se torna amigo, pai, é mãe, é avô, é confidente, porque assim, muitas vezes as situações que acontecem em casa, o adolescente não se sente confortável de conversar com os pais. A gente sabe porque a gente já foi adolescente, e várias coisas que aconteceram com a gente não queria conversar com o pai, a gente ficava, vou falar com minha mãe, meu pai, isso. Então, muitas vezes eles criam essa relação com o professor. Só que nem sempre é um assunto de boa, assim, para você ouvir, sabe? Muitas vezes é sobre alguma situação crítica que está acontecendo na família ou com algum parente próximo, e aí a gente tem que saber
como lidar com aquela situação, até que ponto aquilo pode entrar na nossa vida também, porque a gente acaba se apegando às situações dos alunos, né? Então, assim, principalmente professor de escola pública, né? Porque, querendo ou não, na escola pública você tem um público que são alunos que muitas vezes só tem a escola para ter o suporte, sabe? Alimentação, atenção, o cuidado, é tudo na escola. Então, tem aluno que, se pudesse, ficava o dia todo na escola só para não ter que ir para casa, porque às vezes está acontecendo alguma coisa ali dentro da casa, com os pais, com algum parente, então é bem complicado, sabe? E você, De você professor, ver o assume todas papel, essas né? responsabilidades. Imagina, e ser tão pouco remunerado assim, né? É muito grave isso. É muito injusto, né? R$ 1.600. E assim, você está falando dessa preparação toda, né? Tem a questão de corrigir prova, levar para casa, e sei lá, você imagina, né? Quem trabalha 40 anos dando aula, e aí tem que chegar em casa, ainda às vezes se divide filho, e trabalho de casa, e correção de prova, é uma loucura, né? Fora que assim, você tem que ser muitas vezes tem a obrigação de ter que ser atrativo, porque a gente sabe, tem os professores que realmente têm uma didática mais maçante, né, que dá o sono no aluno, mas eu nunca esqueci de uma professora que eu tive no ensino médio, eu fiz em escola pública, na Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch. Física, gente, Milena sabe, eu não sei fazer uma conta sem calculadora, eu sou de humanas total, assim, então todas essas matérias na época eram muito difíceis para mim, não minto aqui, fui uma boa aluna, nunca repeti, mas eu entrava em recuperação desde que geometria, álgebra, nem existe mais essas coisas, eu acho, entraram na minha vida, assim. Então, todas as matérias de exatas eu ficava em recuperação até a 8ª série, no ensino médio não foi diferente. Aí tive uma professora de física que essa mulher me fez passar direto, que posso estar falando besteira aqui, tá? Mas vou lembrar do exemplo. Tinha o ângulo de 90 graus, e aí aqui tinha aquele negocinho aqui, né? Que ficava aqui assim. E aí era a aula de seno e cosseno. E aí ela falava assim: imaginem que vocês estão numa obra, e aí isso aqui é um gancho que tem um peso imenso. E tem um gatinho ali embaixo. E aí quando tá para cima, gente, se você botar para baixo, o negócio da obra vai cair pesado na cabeça do gatinho. Então, ó, o que aconteceu? Sangue. Com o sangue o quê? Cosseno. E aí foi uma forma tão atrativa dela trazer aquilo ali pra gente, que eu nunca mais esqueci. Né? Então, você tem. Como é que é mesmo que eu falei? Seno e cosseno. Seno é para cima, cosseno é para baixo, porque era com sangue. Então, você tem que ficar em casa ainda pensando, nossa, como é que eu vou chamar a atenção dessas crianças para eles aprenderem esse negócio, Olha, sabe? Então, é uma o profissão muito Géssio, o fantástica. Géssio a ideia do Gessiologia surge principalmente por isso, porque quando eu estava conversando, principalmente com a Lina, dentro da casa sobre biologia, eu sempre falava de uma forma super fácil de entender. E esses vídeos aqui fora repercutiram muito bem. Então, quando eu saí, eu falei, cara, então eu vou falar sobre biologia da forma que eu ensino os meus alunos nas redes, porque é uma forma de mostrar para quem está assistindo que biologia não é um bicho de 7 cabeças. Tudo bem, tem umas palavras gigantescas que a gente não entende de onde saiu aquela palavra, mas que dá para entender de uma forma fácil, né? Então, assim, eu sempre fui esse tipo de professora também, sabe? Que levava alguma forma, aquilo que fizesse parte do cotidiano do meu aluno para fazer mais ele entender de forma mais fácil, sabe? Eu postei um vídeo sobre o sanduíche e essa aula eu fazia com os meus alunos em sala de aula mesmo, assim. Eu falava com eles, amanhã a gente vai fazer sanduíche, é dia de lanche. Cada um traz uma coisa. Aí dividia a sala e falava que cada um ia trazer, um vai trazer o pão, o outro vai trazer o queijo, o outro vai trazer o presunto. E eu fiz isso, assim, vários anos seguidos com as turmas de primeiro ano, que era o conteúdo moléculas orgânicas e inorgânicas. Aí eu falava, agora vamos fazer o sanduíche. É para usar todos os ingredientes. Aí todo mundo ia lá fazer seu sanduíche. Aí na hora que a galera começava a comer, eu falava, agora vamos entender por que a gente ia fazer esse sanduíche. Aí ia falar, porque tem o pão, que serve como carboidrato. Depois, sabe? E aí ia falando sobre cada parte daquele sanduíche, onde estavam as moléculas orgânicas e inorgânicas ali e por que era importante a gente consumir todas aquelas moléculas todos os dias, sabe? Então eu fiz isso Que demais. na sala e agora eu estou fazendo isso nas redes. O vídeo de hoje também é um vídeo muito legal que é sobre o xixi da aranha. Quem assistir vai gostar muito, porque quando a gente é criança, a mãe sempre fala que a aranha fez xixi no canto da boca, quando aparece aquela feridinha assim, ah, a aranha fez xixi, a barata fez xixi, sempre coloca a culpa no bichinho. E na verdade é herpes, né? E aí a galera fica tipo, oh, como assim herpes? Pois Aí eu é. explico lá.
Ai, que bacana, Jéssica, bacana, bacana, legal. Pena que a gente já está caminhando para o final, mas a Jéssica vai Pois deixar aí é. as dicas dela, o canal para vocês seguirem, né? Para todo mundo acompanhar ela, que agora está unindo aí essa carreira de digital influencer e professora. E foi muito bom bater esse papo com Pois você. é. Muito obrigada por falar com Pretoteca, Jéssica. Foi Ai, uma muito delícia obrigada mesmo. A eu. gente, Fiquei super feliz. pois é, a gente vai levando aqui sua conversa como se fosse um papo de bar mesmo, né? A gente nem percebe. Os amigos nossos até falam, nossa, um negócio tão pra cima, né? Tão sem roteiro, a gente gosta assim. E antes de encerrar, né? Você vai falar aí dos seus trabalhos, que a Milena disse, mas acho legal assim, né? Você é jovem, hoje o mundo é todo muito internet, você tem, sei lá, 2 milhões quase de seguidores, né? Se não estiver enganada. Queria que você deixasse esse recado mesmo, né, para as pessoas que acompanham você, os jovens principalmente, da importância da educação, né, da gente sempre lembrar desse dia que a gente está usando como gancho aqui, que é o Dia dos Professores, mas de lembrar dessa profissão assim absolutamente todo dia, né? Ah, eu acho que é fundamental, não só por ser essa data que a gente está falando, né, mas por todo o contexto que ela carrega. O professor é o profissional que está ali preparado para trazer conhecimento, e eu falo para as pessoas que informação todo mundo tem. A gente tem informação em qualquer lugar, a qualquer momento, de maneira super rápida, só que informação não é conhecimento, né? Então, o professor tem esse papel fundamental, que é de te ajudar a transformar a informação que você recebe em conhecimento, que é algo que, como diz minha mãe, ninguém nunca vai te tirar, né? Então, a educação é o caminho, é a esperança, e é o que eu falei: quanto mais instruído você for, quanto mais conhecimento você tiver, maior a chance de você ter uma qualidade de vida melhor, maior a chance de você poder ajudar outras pessoas. Então, assim, é uma cadeia, né? Uma coisa acaba puxando a outra. Sem dúvida. É isso, gente. É Sigam isso, aí, sigam obrigada. a Jéssica, acompanhem o canal. Eu Prazerzão tô falar no com você, Instagram viu? como Gessilane, e aí lá eu posto pelo menos uma vez por semana, o Gessiologia. Mas fora isso, eu tenho participado de outros projetos também com objetivos sociais e com essa ideia também, né, de trazer informações que sejam seguras para as pessoas. Então, tenho falado sobre diversos assuntos, como meio ambiente, como educação, também trazendo, desconstruindo algumas coisas que a gente aprende errado por aí. Então, tudo isso você consegue encontrar lá no meu perfil. Obrigada, Jéssica. Obrigada, gente. Mais um Pretoteca aí para vocês. Um beijo e até a próxima. É isso. Feliz Tchau! Dia dos Professores, Jesse. Feliz Dia dos Professores, professora Ana Paula, que me Uhul! lembrou do Obrigada! Cosseno. Tia Regina, tia Jurema. Beijo. Beijo.